O Moto G34 foi um dos melhores smartphones de entrada de 2024, principalmente na sua versão com 256 GB de armazenamento, que também conta com 8 GB de memória RAM. O aparelho vem com recursos avançados como o suporte ao Red 4, vem com o Smart Connect também, possui um bom desempenho através do chipset Snapdragon 695, é um aparelho que nessa versão com 256 GB pode ser encontrado por menos de R$1.000. E temos aqui o seu sucessor, o Moto G35, que inicialmente também chegou com 256 GB, e a Motorola divulgou esse aparelho com 12 GB de RAM Boost, o que levava a entender que ele traria pelo menos 6 GB de memória RAM. Mas na prática, mesmo essa versão com 256 GB, até porque já foi lançado também a versão com 128 GB, ambas trazem os mesmos 4 GB de RAM. Isso acabou tirando um pouquinho o brilho aqui do Moto G35. Mas é um smartphone que traz vantagens em relação ao seu antecessor. A tela cresceu de tamanho agora com 6,7 polegadas, tem resolução Full HD+, brilho máximo de 1000 nits, muito acima do Moto G34, e traz ainda suporte ao HDR10+. Ele conta com um chipset muito bom, no SoC T760, com suporte a Rede 5G, e mesmo tendo sido lançado recentemente, o seu preço já caiu e começou a encostar aqui no Moto G34. Mas fica aquela questão, ainda vale a pena apostar num aparelho com 4 GB de RAM ou é melhor ficar com a geração passada com 8 GB de memória RAM? É o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, nesse comparativo entre Moto G34 e Moto G35. Só que antes, vou pedir para você que é fã do canal, que gosta aqui dos vídeos do canal BGeeks, peço para que você deixe aquele like esperto que ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajuda demais o canal BGeeks a continuar crescendo. E você que está chegando agora, que ainda não conhecia o canal BGeeks, fica o convite também para se inscrever, aqui tem vídeos diários de tecnologia, tem muito conteúdo bacana, então para você não perder o canal de vista, é só se inscrever, ativar o sininho para ser notificado dos nossos novos vídeos e claro, torce BGeek, você também. E aqui estão o Moto G34 à minha esquerda e o Moto G35 à minha direita. Você já deve ter notado que o Moto G35 cresceu em tamanho, né? Ele está maior nessa geração, porque a sua tela cresceu de 6,5 para 6,7 polegadas e melhorou também em resolução. Mas vamos começar pela questão do design, e aqui os dois aparelhos trazem um visual bem interessante. Ambos contam com opções em acabamento com plástico comum ou em viga leather. As duas versões aqui, inclusive, trazem o acabamento em viga leather. Destaque para essa cor coral aqui do Moto G35, que chama muito atenção, uma cor muito bonita, mas também gosto aqui do visual do Moto G34. Inclusive, a moldura aqui do Moto G34 é separada da tampa traseira do aparelho, enquanto que no Moto G35 é uma peça única, né? De certa forma, acaba sendo um visual levemente mais premium aqui no Moto G34, mas os dois aparelhos são muito bonitos. O Moto G34 tem uma tela menor, então também é mais leve, são 179 gramas contra 188 do Moto G35. Mas a espessura é um pouquinho maior, são 8 mm contra 7,8 do Moto G35. E colocando aqui de lado, acho que olhando com bastante atenção a gente percebe que o Moto G35 acaba sendo um pouquinho mais fino realmente. Aqui mostrando os detalhes, ambos trazem os botões de volume e o botão liga-desliga com sensor de tais nessa lateral. Aqui mostrando a parte superior, onde temos o microfone, ambos contam com áudio estéreo, um dos alto-falantes fica aqui na parte inferior e o outro logo acima da câmera frontal. Temos também a porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e uma entrada P2 para fone de ouvido aqui nos dois aparelhos. Inclusive a configuração é bem semelhante. Até mesmo a bandeja dos chips fica aqui na mesma lateral. Vamos ejetá-la aqui para a gente poder dar uma olhada. Deixa eu ejetar aqui ambos para a gente ver. O Moto G34 tem o duplo slot híbrido e o Moto G35 também. Então ambos permitem utilizar dois chips ou um chip e um cartão de memória simultaneamente. Acredito que a maior vantagem do Moto G35 seja a sua tela. Não só porque ela cresceu de tamanho, mas agora ela tem resolução Full HD Plus e um brilho máximo de 1000 nits. A tela é muito mais brilhante do que o display aqui do Moto G34. O Moto G34 tem uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD Plus 1600 por 720 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. O Moto G35 tem 6,7 polegadas, resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels com taxa de atualização também de 120 Hz. A tela do Moto G35 suporta o HDR10, olha que legal. Dá para você assistir vídeos em HDR10 aqui no Moto G35. Comparando o brilho dos dois aparelhos, olha, nesse ponto aqui o Moto G34 deixa bastante a desejar. Sua tela com brilho máximo não fica muito destacada e é possível ver a vantagem aqui do Moto G35 nesse aspecto. Aqui o Moto G34 e aqui o Moto G35, reparem como o display aqui do Moto G35
é bem mais brilhante. A Motorola não passou informação sobre o brilho aqui da tela do Moto G34, mas utilizando o luxímetro, ele bateu apenas 336 lux, que está de acordo com aparelhos de entrada, que costumam apresentar um brilho máximo de 350 lux. O Moto G35 já saiu bem melhor, apresentando um brilho máximo de 620 lux. A densidade de pixels também é melhor aqui no Moto G35, são 392 ppi contra apenas 270 do Moto G34, então ele também vai exibir imagens mais detalhadas. Aqui mostrando a borda inferior, que também é um pouquinho menor no Moto G35. As bordas laterais também são um pouco mais finas no Moto G35 e aqui mostrando também a borda superior. Então, falando de tela, Moto G35 é superior e ponto final. Os dois aparelhos vêm de fábrica com Android 14, indo aqui nas configurações para a gente poder confirmar. Olha só, indo aqui em sobre o telefone, tá aqui. No caso do Moto G35, ele já vem aqui com a interface Hello Moto, mas na prática é a mesma interface. Apesar das pequenas mudanças visuais, quando você vai acessar, por exemplo, o menu de configurações da tela inicial, ou quando você vai abrir o painel lateral para atalhos de aplicativos, é o mesmo visual do Moto G34. Então, apesar dele ter aqui, entre aspas, a interface Hello UX, basicamente é a mesma interface aqui nos dois aparelhos. Inclusive, o Moto G34 permite abrir os aplicativos de janela flutuante, algo que não é possível no Moto G35, olha que coisa. Inclusive, esse é um ponto negativo aqui do Moto G35, ele perdeu recursos em relação ao Moto G34, perdeu o RED4, perdeu aqui os aplicativos em forma livre, né, que é a janela flutuante dos aparelhos da Motorola. Aqui mostrando o painel de controle, que é o mesmo nos dois aparelhos. Deixa eu ver se é possível trocar aqui no Moto G34. De fato, não existe a opção aqui para você utilizar o novo painel de controle, então o visual da interface é o mesmo. Então, apesar de ter aquele símbolo da Hello UX, né, da nova interface da Motorola, na prática continuamos aqui com a interface antiga e até mesmo ele perdeu recursos, uma opção, por exemplo, de abrir aqui os aplicativos em janela flutuante. Vamos dar uma olhada aqui na performance, aqui fazendo a transição dos aplicativos, os dois até que se saem bem nesse momento. Ó, vou limpar todos os apps aqui e reabri-los para a gente poder testar. Começando aqui pela Play Store, que abriu um pouquinho mais rápido no Moto G34, aqui fazendo a rolagem da página, ele está bem suave nos dois aparelhos, que trazem uma tela com 120 Hz. Vamos abrir aqui o Fotos, também foi um pouquinho mais rápido no Moto G34. Vamos abrir aqui o Gmail, foi um pouquinho mais rápido no Moto G34. O YouTube, também um pouquinho mais rápido no Moto G34, aqui a diferença foi até maior. E vocês viram que o Moto G35 já apresentou um pouquinho de engasgos. Vamos aqui abrir também o Drive, aqui foi um pouquinho mais rápido no Moto G35. Deixa eu pegar o YouTube Music. Vocês viram que o Moto G35 também já deu uma engasgada aqui e demorou mais tempo para abrir em relação ao Moto G34. Aqui o Chrome também, o navegador, também foi mais rápido aqui no Moto G34. Então vocês viram que o Moto G34 está oferecendo uma performance melhor. Mas reparem um detalhe. Quando a gente vai aqui no Benchmark Antutu, vamos abrir aqui os dois simultaneamente, para a gente ver, ó, foi até mais rápido no Moto G34, mas a vantagem aqui na performance foi do Moto G35. Claro que podemos até considerar um empate técnico, porque a diferença é bem pequena, mas aqui, quando a gente olha os detalhes, é onde percebe as vantagens aqui do Moto G34. Ele tem uma GPU mais poderosa, ó, a pontuação na GPU foi melhor, ele perdeu em CPU, mas a diferença não foi grande. Curiosamente, ele perdeu em memória RAM, mas aqui tem uma explicação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E o X também tivemos quase o impact, mas com uma pequena vantagem do Moto G34. O Moto G34, nessa versão que está comigo, tem 8 GB de memória RAM contra 4 GB do Moto G35. Então o Moto G35 tem um chipset mais potente, mas a GPU é um pouquinho mais fraca, e por trazer menos memória RAM ele já vai apresentar mais engasgos durante o uso da interface. Mas quando a gente vai aqui no teste de armazenamento, reparem que o Moto G35 traz tecnologias mais atuais, onde ele simula aqui fazendo a leitura de dados em AI, que não é suportado no Moto G34. E as velocidades de leitura e gravação, tanto randômicas quanto sequenciais, foi melhor aqui no Moto G35. Por isso, essa pontuação maior, mesmo trazendo apenas 4 GB de memória RAM. Então, a velocidade de leitura e gravação da memória RAM do Moto G35 é mais rápida do que a do Moto G34. Porém, por trazer 8 GB de memória RAM, o Moto G34 se beneficia aqui na questão da multitarefa. Então, quando você vai abrindo os aplicativos, ó, abrindo aqui o Gmail, por exemplo, olha só como ele já estava aberto aqui no Moto G34 e teve que ser recarregado aqui no Moto G35. Eu vou abrir aqui o aplicativo de mapas, vamos abrir aqui os dois simultaneamente, eles ainda não tinham sido abertos. Ó, foi até mais rápido aqui no Moto G35, mas quando a gente navega, normalmente aqui o Moto G34 oferece uma experiência melhor, apesar dele estar engasgando mais aqui do que o Moto G35 nesse momento. Mas normalmente
por trazer 8 GB de memória RAM, a gente consegue ter uma melhor experiência de uso aqui no Moto G34. Curioso é que tanto a versão com 128 GB quanto 256 GB do Moto G35 traz apenas 4 GB de memória RAM, enquanto que no Moto G34 a versão de 128 GB traz 4 GB de RAM, contra 8 GB de RAM na versão de 256 GB. Isso é bem comum, né? Aparelhos com apenas 4 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, mas isso acabou prejudicando aqui um pouquinho a experiência do Moto G35. Na prática, quando eu estou utilizando aqui os dois aparelhos, eu percebo uma suavidade bem maior na interface aqui do Moto G34, quando comparado com o Moto G35. Quando a gente vai abrir, por exemplo, o menu de configurações ou uma pasta, o Moto G35 apresenta algumas engasgadas aqui na interface que irritam um pouquinho, algo que raramente acontece no Moto G34, mais especificamente nessa versão com 8 GB de RAM. A versão com 4 GB de RAM deve sofrer mais aí com engasgos. O Moto G35 até tem a vantagem de um armazenamento mais rápido, porém vocês viram que a menor capacidade de memória RAM faz com que o aparelho acabe engasgando mais durante o uso. Bom, e falando um pouquinho mais da performance, temos aqui no Moto G34 o Snapdragon 695, que inclusive equipa o Moto G84, é um chipset com suporte a rede 5G e para essa faixa de preço é um chipset que eu considero muito bom. Ele traz 8 núcleos da série Kryo 660 rodando até 2.2 GHz e a GPU é Adreno 619. O Moto G35 é o primeiro aparelho que eu testo aqui com o chipset Unisoc T760. Esse chipset traz suporte também às redes 5G, vem com 8 núcleos, sendo 4 da série A76 e 4 da série A55 rodando até 2.2 GHz e a GPU é a Mali G57. Vantagem do Moto G34, ele traz 8 GB de memória RAM nessa versão com 256 GB de armazenamento, contra apenas 4 GB de RAM, além dos 256 GB de armazenamento aqui do Moto G35. Então o chipset Unisoc T760 do Moto G35 é até um pouco mais potente, apesar da sua GPU ter perdido aqui para a Adreno 619 do Moto G34. Mas em CPU ela acaba sendo um pouquinho melhor, porém o Moto G35 acaba sendo prejudicado por trazer apenas 4 GB de memória RAM. Se fossem pelo menos 6 GB, acredito que o desempenho já seria bem melhor. A bateria de ambos traz 5.000 mAh, os dois contam com um carregador de 20 watts na caixa e com brilho da tela em 120 lux, o Moto G34 gastou um total de 18% de bateria durante o teste contra 26% do Moto G35. O consumo de bateria do Moto G35 foi muito estranho, ele gastou 7% de bateria durante uma hora de ligação contra apenas 3% do Moto G34. Gastou 7% de bateria também assistindo uma hora de vídeo no YouTube contra 6% do Moto G34 e gastou 9% de bateria navegando no GPS por uma hora contra 7% do Moto G34. Gravar um vídeo de 10 minutos em resolução Full HD e gastou 3% no Moto G35 contra 2% do Moto G34. Então o Moto G34 se beneficiou de um melhor consumo de bateria, mas é importante lembrar que sua tela é menor e traz apenas resolução HD+, além de um brilho mais fraco. Tudo bem que eu fiz o teste aqui com o mesmo brilho em ambos os aparelhos, 120 lux, mas por trazer uma tela com resolução HD+, e também o menor, ele acaba se beneficiando com uma melhor autonomia de bateria. Mas os dois conseguem aqui entregar um dia inteiro de uso com muita facilidade e sem muitas dificuldades. Em câmeras, no geral, tive uma qualidade semelhante nos dois aparelhos, mas o Moto G35 se beneficia em alguns pontos. Ele vem com uma lente ultra-wide de 8 megapixels, que não está presente no Moto G34. Ambos contam com uma câmera principal de 50 megapixels e abertura de 1.8. O Moto G34 traz uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4, enquanto que o Moto G35 trocou essa lente por uma ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2. Então acaba sendo uma lente bem mais útil para fazer fotos e vídeos aqui no Moto G35. Ambos trazem uma câmera frontal com 16 megapixels e abertura de 2.4. Consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo com a câmera frontal e com a câmera traseira também. Em termos de recurso de câmera, o Moto G35 perdeu bastante coisa. Ele não traz mais a captura dupla para fotos e vídeos, nem o cor em destaque para fotos e vídeos. Ele vem com time-lapse, traz o Night Vision e o modo panorama. O Moto G35 tem a captura dupla para fotos e vídeos, cor em destaque para fotos e vídeos. Ele também traz a captura dupla, que permite tirar fotos ou fazer vídeos com a câmera frontal e traseira simultaneamente. Bem estranho isso, né? Mas realmente ele acabou perdendo bastante recursos. Mas ganhou aí uma lente ultra-wide que acaba sendo bem útil para fazer fotos e vídeos de grupos de pessoas, de paisagens. Acaba sendo um recurso bastante útil que não está no Moto G34. Quanto à qualidade de fotos e vídeos, o que eu percebi aqui é que de dia tudo é muito parecido. Tanto as fotos quanto os vídeos trazem basicamente a mesma qualidade, só notei um pouquinho mais de cor nas fotos e vídeos realizados com o Moto G35. Mas em termos de qualidade,
tá muito parecido. Ambos não trazem estabilização de imagem para os vídeos, e aqui a vantagem do Moto G35 fica justamente no fato de conseguir fazer fotos e vídeos também com a lente ultra-wide. À noite as fotos também ficaram muito parecidas nos dois aparelhos, mas o Moto G35 se sai um pouquinho melhor em vídeos, com imagens mais nítidas, um pouco mais de luz e uma melhor fluidez. Eu estou deixando exemplos para vocês poderem conferir, mas aqui em fotos e vídeos eu diria que o campeão é o Moto G35, porque onde ele não é igual ao Moto G34, e acaba saindo melhor, exibindo um pouquinho mais de cores e contando com a lente ultra-wide, que acaba sendo bastante útil. Vamos agora testar os sensores digitais nos dois aparelhos, começando aqui pelo Moto G34. Tá aqui, fazendo o teste, mais uma vez. Bastante rápido, hein? Gostei. Além de ser muito preciso, tem uma ótima velocidade. Testando também o desbloqueio facial, também tem um desempenho muito bom. Vamos aqui para o Moto G35, testar aqui. Espera aí que eu acho que eu desbloqueei com o meu rosto. Mas também é muito rápido, hein? Também tá rápido e preciso. Acho que tá na mesma velocidade aqui do Moto G34, inclusive. E aqui fazendo desbloqueio facial, que também é bastante rápido. E aqui até pareceu ser um pouquinho mais rápido do que o Moto G34. E agora vamos testar o áudio, começando pelo Moto G34. Muito bem quando se fala em performance. Aqui pro começo. A família de 50 foi um dos melhores o som é alto, lançamentos é de estéreo, 2024. tem suporte Todos Dolby eles Atmos, mandam muito bem mas quando se fala em som um performance, pouquinho, trazem tela mas o som um Full pouquinho LED, abafado, o que é de se esperar em aparelhos mais baratos. Agora vamos para o Moto G35. Tô achando o som mais baixo. A família de 50 foi um dos melhores Mas é alto lançamentos também. de 2024. Todos eles Moto PMO contra G34, poeira. Alguns modelos trazem até certificação militar. Moto Eles mandam G35. muito bem quando se fala em performance. Também é estéreo, trazem tela suporte PO-LED, Dolby proteção Atmos, IPM8 mas eu contra gostei mais poeira. do áudio Alguns do Moto G35. Agora, falando em tela, aí aqui é o ponto alto do Moto G35. Temos um display que tem suporte ao HDR, inclusive o vídeo aqui está sendo exibido em HDR, que é um recurso que, por exemplo, o Moto G55 não tem. E até o Moto G75, se eu não me engano, também não traz esse recurso. Então a tela cresceu de tamanho, agora são 6,7 polegadas contra 6,5 da geração passada. O brilho aumentou para 1000 nits. Temos resolução Full HD Plus contra o HD Plus. Então não tem nem como comparar a tela do Moto G35, acaba sendo bastante superior. Agora uma coisa muito estranha aqui do Moto G35 foi a perda de recursos. Por exemplo, ele não traz mais o menu Moto, vem com o Moto Secure, que é bem legal, mas não tem o Moto Unplugged, não tem o Red 4, perdeu muitos recursos. Pelo menos o Moto Secure está aqui. O Moto Secure é um recurso que permite você ver quais aplicativos estão utilizando seu microfone, sua localização, suas câmeras, e você pode bloqueá-los. Dá para você também acessar uma pasta segura aqui nos dois, né? Você pode colocar lá dentro arquivos e protegê-los por senha. Então, mesmo que alguém pegue seu aparelho desbloqueado, ambos trazem o suporte à pasta segura. Os dois aparelhos também contam com rádio FM, né? Quem gosta de rádio FM aqui, eles trazem a entrada para fone de ouvido, então vai ser um recurso interessante. E ambos também trazem o Family Space, que permite você criar uma interface separada com acesso apenas a alguns aplicativos, para que as pessoas possam utilizar seu aparelho para alguma função, usar algum recurso sem ter acesso a todo o conteúdo do seu smartphone. Então você pode deixar o smartphone com uma criança, por exemplo, jogando, ela só vai conseguir acessar aqueles jogos especificamente. Os dois aparelhos trazem esse recurso, mas somente o Moto G34 vem aqui com o Smart Connect, né? Por ele você consegue acessar o Red 4. É possível sim espelhar a tela do Moto G35, uma TV ou monitor pela conexão sem fio, mas criar uma interface de desktop, isso é possível aqui no Moto G34. Isso é muito estranho, né? Que o Moto G35 tenha perdido esse recurso, acaba não fazendo muito sentido. Bom, galera, depois de usar o Moto G35 por mais tempo, até comecei a ver algumas coisas positivas aqui nesse aparelho, mas me incomoda bastante a Motorola só ter usado 4 GB de memória RAM, principalmente na versão com 256 GB de armazenamento. Ela deveria ter usado pelo menos 6 GB de memória RAM para trazer uma interface mais suave, uma melhor experiência de uso. A gente percebe que o Moto G35 acaba apresentando mais engasgos do que gostaríamos ao abrir pastas, ao acessar menus, acessar a barra de configurações, o painel de controle. Em vários momentos o aparelho apresenta alguns
alguns engasgos aqui durante o uso, quando você vai fechar um aplicativo, algo que não acontece aqui na versão com 256 GB de armazenamento do Moto G34, justamente pelo fato dessa versão trazer 8 GB de memória RAM. Então o aparelho deveria ter trazido, o Moto G35 deveria ter trazido pelo menos 6 GB de memória RAM, e o ideal seriam os mesmos 8 GB de RAM aqui do Moto G34. Outro problema inexplicável foi a perda do RAID 4, do Smart Connect, né? Recursos que estão presentes aqui no Moto G34, não faz muito sentido aí a perda desses recursos. Mas o aparelho traz sim algumas coisas boas, como a adição da lente ultra-wide de 8 megapixels, que não tem aqui no Moto G34, a tela está bem melhor, agora com resolução Full HD+, tamanho maior de 6,7 polegadas, brilho máximo de 1000 nits, é um brilho muito maior do que a do Moto G34, e até mesmo em preços os dois não estão mais tão distantes assim. Essa versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento do Moto G34 está saindo por R$ 950 a R$ 1.000, um preço muito interessante. Já essa versão de 256 GB do Moto G35 está saindo por mais ou menos R$ 1.290 nesse momento. A versão com 128 está saindo na faixa dos R$ 1.040. Então o Moto G35 já está com um preço bem interessante pouco tempo depois do seu lançamento. Mas os 4 GB de RAM acabou atrapalhando bastante a experiência de uso, apesar dele trazer pontos bastante positivos em relação ao Moto G35, faltou aí mais memória RAM. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí para poder ajudar. Se você está chegando agora e gostou aqui do conteúdo, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e torne-se bem geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!